Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Andrew Jumper Live. Todas as segundas-feiras nós temos a alegria, satisfação de comparecer aqui diante de vocês que acompanham o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e trazer temas, assuntos relevantes, temas teológicos que atraem, né, nossa atenção, atraem nossos olhos. E nós estamos aqui, né? Hoje é o dia do Mackenzie, o dia do Mackenzista, o dia 18 de outubro, inclusive há uma lei, né, que estabelece esse dia de maneira oficial. E o Mackenzie, desde o ano passado, vem comemorando seus 150 anos. As celebrações todas seriam em 2020. Tivemos a famosa surpresa da pandemia, que obviamente impediu que muita coisa acontecesse presencialmente. Então, algumas coisas estão acontecendo esse ano, nessa volta, nesse regresso. E hoje, então, na verdade, nós estamos aí celebrando os 151 anos do Mackenzie no rastro, né, na poeira dos 150 anos do nosso Sesc Centenário. E para, então, trazer aqui trazer a nossa live. O meu celular resolveu falar aqui. E para, então, ilustrar, né, essa longeva história do Mackenzie, né, nos seus 150 anos, nós hoje vamos falar sobre o nosso tema liderança, gestão e cultura Mackenzie. O que significa? Eu me lembro, e já vou apresentar nossos convidados, né? Eu me lembro que quando eu era estudante do ensino médio, eu tinha meus livros de física e química e biologia, era uma coleção, e no fim de cada capítulo vinha um calhamaço de exercícios. E lá tinha USP, etc, etc. E sempre tinha Mackenzie. Eram as perguntas do vestibular Mackenzie, ali entre as 5, 6 universidades que eram escolhidas. E eu ficava olhando aquele M ali, ficava olhando aquele nome, eu perguntava o que será esse Mackenzie, eu não sabia, hein? Ah, e, e depois vinha conhecer o Mackenzie e perceber a grandeza dessa instituição no tempo e na história do nosso país. Então, nós temos hoje conosco o presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, presbítero Milton Flávio Moura, o reitor da nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie, presbítero Marco Túlio Vasconcelos, o presbítero Carlos César Buffon, que é o nosso diretor da Diretoria de Ensino, Pesquisa e Inovação. E nós nos alegramos demais, irmãos, amigos, e se vocês observaram nossos ouvintes aí, eu os chamei todos de presbíteros. Isso foi muito intencional. São todos homens da Igreja Presbiteriana do Brasil, homens que servem a Deus nas suas igrejas locais e que nos abençoam. Então, por favor, colegas, deem a seu boa noite, presbítero Milton, presbítero Carlos e presbítero Marco Túlio. Boa noite, reverendo Mauro. Obrigado pela oportunidade. Também cumprimento a todos que estão conosco aqui na live. Já é um tempo que o irmão conduz esta live e hoje nós estamos aqui para conversar a respeito do Mackenzie. Quero também agradecer os cumprimentos pelo Dia do Mackenzista. Isto tem um efeito muito bonito no meio, não só acadêmico, né, como profissional. A empregabilidade é uma marca da nossa instituição, aí em especial através da nossa universidade. E eu quero agradecer em nome de toda a comunidade Mackenzie os cumprimentos. Também cumprimento ao irmão reverendo Mauro, porque ele também é um mackenzista. Então, é uma alegria estarmos juntos aqui. Boa noite a todos. Boa noite,
professor Mauro, muito obrigado pelo convite, também os meus amigos, né? Não vou chamar de meu chefe, mas meus amigos, o presidente Milton Flávio, Marco Túlio, também colega de trabalho, né? E é um prazer muito grande poder estar nessa live do CPAJ, né? Até a gente se sente até honrado com isso, porque é uma instituição tão presente na vida da nossa igreja, e de uma reputação tão ilibada, tão típica, né? E tem feito a diferença tão grande na nossa instituição. Então, quando a gente é chamado para falar numa live e dar uma contribuição para essa instituição da igreja, a gente fica até meio receoso, né? Tem que estudar um pouco mais para poder não falar muita bobagem, até porque o público ele é totalmente diferente, né? Ele é um público que vai pegar a gente no pé, né? Então, mas muito obrigado, é uma alegria muito grande estar com vocês. Boa noite, reverendo Mauro, presbítero Milton, presbítero Buffon. Uma alegria para nós também estarmos aqui num dia tão especial na vida do Mackenzie. São 151 anos de vida e trajetória. E não são muitas instituições que são tão longevas e tão impactantes no seu ambiente próximo e remoto, né? A Mackenzie cresceu junto com a cidade de São Paulo e tem trazido, assim, contribuições impactantes para a vida das empresas, das organizações de governo, ONGs, sindicatos, e nós temos mackenzistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora. Então, hoje é um dia, de fato, muito alegre e de muita gratidão a Deus, porque Deus tem sido pelo Mackenzie e com o Mackenzie tem abençoado as gerações que por ele tem passado. Muito bom, pessoal. E vocês que já chegaram aí, muito obrigado. É uma alegria recebê-los. Eu esqueci de falar aqui para os nossos visitantes, viu, irmãos? Aí do lado direito da sua tela tem a telinha comentários. Se você clicar aí, você vai acompanhar todos os comentários, tanto do Facebook quanto da transmissão no YouTube, tá? Então vocês vão poder também acompanhar aí o que o pessoal está dizendo, os parabéns dados aí e assim por diante. E enquanto vai chegando um pouquinho mais de gente, por favor, gente, cumpram aí as liturgias das mídias sociais. Você precisa, então, cumprir essa liturgia. Clica no botãozinho vermelho, se inscreve no canal, clica no sininho, porque aí o YouTube, o famoso algoritmo, ele vai lembrar de te avisar quando tiver os nossos programas todas as semanas, todas as segundas à noite e quartas pela manhã. Nós temos o Under Jumper Live e as devocionais CPAJ. Então, clica lá. Se você está no Facebook, lembre-se de dar o like, né? E seguir a página do Under Jumper, tá bom? E quando acabar a live, por favor, vá até o nosso site cpaj.mackenzie.br. Nós temos um presente para você lá. A revista Fides Reformata, incluindo essa que está aí exposta, que foi uma edição especial dos 150 anos do Instituto Presbiteriano Mackenzie, está lá para você, disponível gratuito, 25 anos, mais de 25 anos de publicação, artigos teológicos, aplicações e várias coisas. Vai ser uma alegria receber você ali para conhecer melhor o nosso Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Muito bom, sem mais delongas, vamos então aqui entrar no coração, no cerne do nosso bate-papo, ok? Então vamos lá, gente. Como eu disse, nós estamos aqui lembrando nessa live os 150 anos do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que não tinha esse nome lá no começo, né? Fundado em 1870. E aí nós queremos falar para quem está nos acompanhando aqui agora o que é o Mackenzie. Podem, por favor, dar uma rápida perspectiva da instituição nos seus 150 anos. Não dá para gastar 1 minuto por ano, não é? O que é o IPM, o que é a UPM, quais são as nossas escolas, no que o Mackenzie está envolvido aí na área de saúde. Por favor, irmãos, deem aí uma perspectiva para a nossa audiência. Posso começar? Por favor. Então tá bom. O que é o Mackenzie? O Mackenzie é uma instituição filantrópica, aí como já foi destacado bastante pelo Dr. Marco Túlio, de 150 anos,
né? Ele tem uma mantenedora, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, ele tem um conselho de curadores, que é eleito pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, e tem um conselho deliberativo, que é onde este conselho de curadores se reúne junto conosco, né? Então é um conselho grande, tem por volta de 19 pessoas, e embaixo desse conselho nós temos a diretoria executiva, com os nossos diretores, nós temos também a chancelaria, né, que tem o reverendo Robson conosco, ligado ao Conselho Deliberativo. Nós temos aí também o PM como a nossa principal e maior mantida, né? A universidade que carrega aí o maior tempo de existência dessa nossa instituição, né? Em 1870 foi quando surgiu. Aí depois o doutor Marco vai poder falar um pouquinho. O doutor Marco é o mais velho dessa turma toda aqui, viu? Além do senhor, viu, reverendo Mauro? Aqui o doutor Marco é que ele carrega, ele não está tão assim, ele está bem conservado até para um camarada de 150 anos, né? Mas, na verdade, foi um colégio, né? Nós começamos com um colégio lá atrás, né? Então, se a gente olhar assim, o representante dos colégios aqui é o doutor Buffon, ele vai falar um pouquinho. Então, o Mackenzie é uma entidade que procura cuidar e educar das pessoas. Esta é a visão, e ela começou lá em 1870. Os irmãos podem dar uma agregação aí na conversa. Tá bem. A universidade, eu vou dizer assim, para mim, é uma bênção, não é? Uma bênção na vida de todos que trabalham, bênção na vida da sociedade brasileira, especialmente aqui em São Paulo. A universidade vai completar, em abril do próximo ano, 70 anos de sua organização como universidade, isso no governo Getúlio Vargas. Só que os nossos cursos de graduação, eles começaram ainda em 1896. Esse ano nós comemoramos 125 anos da Escola de Engenharia. Há poucos anos atrás nós comemoramos 100 anos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Também, recentemente, mais de 70 anos do curso de Letras. Semana passada foram 50 anos do curso de Química. E, recentemente, também 20 de Matemática. Então, eu digo que o Mackenzie deve ter uns 500 anos, se nós formos somar todos o montante de idade de todos os seus cursos. Mas hoje nós temos 35 mil alunos, entre alunos de cursos presenciais e à distância. Temos programa de mestrado, de doutorado, com avaliação média muito boa. Temos 3 programas que é nota 6 da CAPES, 3 nota 5, 4 notas 4 e 3. A coisa está muito bem dividida, não é? Mas há um cuidado muito grande, tem um patrimônio muito bem zelado, muito bonito, laboratórios atualizados, biblioteca, temos 1.100 professores e cerca de 600 e poucos funcionários. Então, esse é o tamanho de uma instituição que tem sido muito bem gerida e, pela graça de Deus, nesses últimos quase 2 anos, tem me podido colocar na mão esse desafio. Bom, eu tenho o privilégio hoje de estar junto, né, com 2 unidades de ensino superior, né, que são as nossas unidades de Brasília e do Rio de Janeiro, né, e temos os nossos colégios, né, nós temos 7 colégios hoje. O primeiro dele, o mais antigo, 151 aninhos, né, que está entre nós somos uma das 10 empresas mais antigas do Brasil, né, é o Colégio São Paulo, né, então eu que sou um cientista, né, para mim eu até me envaideço em saber que hoje Deus me deu o privilégio, né, de estar ajudando a cuidar de uma instituição tão antiga. Nós temos o nosso colégio em Tamboré, né, que foi fundado em 1981, né, ele vai estar completando 30 anos. Então, percebam as idades, né? Percebam as idades e comecem a olhar das empresas que vocês conhecem, ou dos colégios que vocês conhecem, quais têm essas idades, né? Brasília completa esse ano 25 anos. Palmas é o nosso caçula, foi montado em 2016. O Instituto Cristão de Castro, que é a nossa escola agrotécnica, né? Castro tem 106 anos. Olha que bênção de Deus, tem 106 anos e está sob gestão do IPM desde 2014.
A Escola Vital Brasil, que está próximo ao nosso hospital em Dourados, tem 68 anos. Olha que maravilha, é um curso técnico em enfermagem, há 68 anos na cidade de Dourados. Imagine Dourados há 68 anos atrás, o impacto de um curso de enfermagem. E nós temos o AEJA, que é a nossa escola de formação de jovens e adultos, né? E tem 12 anos. Então, percebam, o nosso caçula é Palmas, e depois pula para o nosso AEJA, aí depois o irmão na sequência tem 25 anos, o outro tem 30 anos, o outro tem 68 anos, né? Então, vocês percebam como Deus tem sido maravilhoso com a nossa instituição. E como se não bastasse, né, o Mackenzie ousado, em 2016 criou-se o primeiro centro de pesquisa, né, em tecnologias, uma das tecnologias disruptivas, que é a nanotecnologia. Né? Então, que é o MacGraph, que é um centro de pesquisa em nanotecnologia, né, que hoje ele é o que a gente chama de gênese de uma iniciativa de expansão de institutos de pesquisa, né, vocacionados a levar a inovação tecnológica, né, e transformar o conhecimento que é gerado nas nossas unidades de ensino, né, UPM, Brasília, os próprios colégios, pensando que inovar basta estar vivo para inovar, para o mercado. Né? Então, essa é uma visão ampla do Mackenzie, que vocês podem ver a gente trabalhando desde do infantil, das criancinhas de 3 anos, aprendendo, né, quem são, né, onde elas estão, até uma pesquisa arrojada voltada para o mercado. Muito bom. Mais alguma... Assim, presidente, fala um pouquinho, já falamos da Escola Vidal Brasil e do Hospital de Dourados, mas o Mackenzie ainda tem mais ligação aí com a área de saúde. Fala um pouquinho sobre Curitiba, e eu espero que a gente não tenha deixado aqui nenhuma mantida de fora, né? Não, sem dúvida. Nós, desde 2018, final de 2018, nós começamos uma nova operação no Mackenzie, que é com os hospitais, e aí eu me refiro ao Hospital Evangélico Mackenzie, lá de Curitiba, como a gente chama o UEM, e também com a FEMPAR, que é a Faculdade de Medicina. Mackenzie sempre teve um sonho, né, doutor Marco? Nós estamos correndo atrás desse sonho aqui para São Paulo também, né? Mas já conseguimos a nossa Faculdade de Medicina, foi um presente de Deus para nós, e hoje nós estamos lá com ela e com o hospital. O hospital é um hospital que está aí por volta hoje de 520 leitos. Nós estamos ainda ampliando esse número de leitos, fazendo reformas grandes. Lá, quem está conosco lá é o Dr. Luiz Roberto, que é o nosso diretor, junto com o Dr. Campa, e eles estão cuidando desse hospital com a nossa equipe lá, e também o Dr. Luiz Roberto, da FEMPAR, da nossa Faculdade de Medicina. Lá, como eu disse, no hospital nós temos por volta de 520 leitos. Eu acho que a gente tem condição de chegar ali por volta de uns 550 leitos. E nós temos hoje por volta de 120 vagas, né? É isso? 100 ou 120, acho que são 120 vagas, 60 por semestre, lá na faculdade, né? Não, desculpa, são 100 vagas, e 60 não, desculpa, são 120 vagas. 60 por semestre. 60 por semestre, né, na FEMPAR. E tem sido um desafio novo para nós, que junto com o nosso Hospital de Dourados, né, compõe aí o grupo saúde do Mackenzie hoje, né? Nós pretendemos expandir esse grupo também, mas hoje nós estamos ali em Curitiba e em Dourados com esse grupo de hospitais e a faculdade de medicina. Muito bom. A segunda pergunta que eu tinha aqui já foi respondida. Como é o Mackenzie gerido, já foi respondido, seus conselhos, né? E assim por diante, suas diretorias. E também a pergunta era quais são as suas mantidas. E a gente já falou, obviamente,
e é por isso que nós estamos aqui fazendo essa live, né, juntos, é que o Andrew Jumper é uma das mantidas do Instituto Presbiteriano Mackenzie, e nós temos muita alegria, muito orgulho, muita satisfação, assim como os nossos alunos. Irmãos, vocês precisam ver a alegria dos nossos alunos que estudam nos nossos cursos de pós-graduação, dizer, olha, eu faço parte dessa instituição. Eles se alegram profundamente, então nós temos a alegria, obviamente, de carregar com seriedade o nome da nossa instituição nos nossos cursos de pós-graduação teológica. Então, tivemos aqui um quadro. O que é o Mackenzie? Mas a pergunta que não quer calar: qual a finalidade? Para que tudo isso? Por que fazemos tudo isso? Qual a razão de existir? Uhum. Perfeito, reverendo. Bom, primeiro eu queria, assim, a finalidade do Mackenzie, eu queria dizer, eu tenho um reflexo disso aqui nos comentários, que é abençoar, né? A gente abençoa de duas maneiras em especial: educando e cuidando das pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque os comentários aqui são emocionantes, todos eles, né? Então, os irmãos, nós aqui estamos lá de cá e vocês aqui estão abençoando a gente, né? Então, de toda maneira, de toda forma, entendendo o que Deus fez ao longo da história com Mackenzie, né? Entendendo que a gente tem uma missão aqui agora nesse período. Eu queria, assim, apenas destacar que isso que os irmãos aí, aqueles que estão nos assistindo agora, estão fazendo conosco, é o que nós procuramos fazer no Mackenzie, né? Eu me sinto muito mais eu brinco, né, que apesar da responsabilidade, desculpa que eu tenho esses hábitos, espero ser bem compreendido, que eu, além de ser o responsável pela diretoria executiva, eu sou o pastor do Mackenzie, né, os reverendos presentes aí que me desculpem, mas essa é assim que eu me sinto, né, no sentido de... Presbítero é pastor. Sim, essa senhor. É uma tese que eu defendo. Então, ou o pastor é presbítero, né? Também pode ser, essa é outra tese que eu defendo. Então, a gente tem essa particularidade de estarmos juntos, sendo abençoando, né? E também sendo abençoados, com certeza, e também, como eu costumo dizer, sendo bons de negócio, né? Nós somos chamados para sermos missionários dos negócios do reino aqui na Terra, né? Em especial no Mackenzie. Então, a finalidade do Mackenzie é educar com todas as nossas frentes de educação, tanto na educação básica como superior, e cuidar do ser humano, feito à imagem de Deus. E isso totalmente voltado para a nossa visão, para a nossa cosmovisão, que passa aí pelo histórico das igrejas reformadas, né, através da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas muito mais do que isso, eu diria que é a gente viver essa realidade nas nossas atitudes, praticando os valores, porque nós temos princípios fortes, né? Se pedirem a razão da nossa fé, a gente vai expressar isso de pronto, né? Porque a gente não faz isso de uma maneira teórica, a gente procura viver essa realidade. Então, em poucas palavras, a gente educa e cuida, né, segundo o modelo de Cristo. Essa é a finalidade do Mackenzie. Muito bom. Presbítero Marco Túlio, nosso reitor querido, como é que a UPM contribui com essa finalidade? Dê alguns exemplos práticos, querido, objetivos. Uma universidade, ela tá assentada no tripé da ensino, pesquisa e extensão, não é? Então, nós estamos trabalhando sempre com a perspectiva de formar recurso humano de alta qualidade. Estamos pensando sempre em ter pesquisas básicas e aplicadas que sirvam de solução para as entidades que nos chegam, né, que sejam abençoadas direto ou indiretamente, e também com o conhecimento desenvolvido e que é levado para as entidades. Agora, durante a pandemia, nós tivemos assim, contribuições muito importantes da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de outras áreas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, da moradia, da habitabilidade, soluções em termos de tratamento de água, de esgoto, enfim, a universidade, de uma maneira geral, ela tem essas contribuições. Então, a formação de recursos humanos é muito importante. Claro que nós somos uma instituição confessional,
não é? E comunitária também. A universidade é diferente. Então, hoje nós estamos trabalhando para além de levar para os nossos estudantes as competências que são específicas do seu campo, da sua profissão, o campo de conhecimento, nós estamos levando também outras competências, que são soft skills, que nós queremos transferir para a sua vida profissional. Mas se você pensar numa sociedade cheia de problemas, de corrupção, de desvios de comportamento que nós temos, isso acontece no campo, no setor público, acontece na engenharia, nos negócios, nós não gostaríamos que qualquer maquinzista ele fosse alcançado, acusado de estar envolvido com mal feito, não é? Então o Mackenzie tem trabalhado também com valores, e hoje nós estamos trabalhando com 5 grandes competências-chaves. Uma delas tem a ver com liderança e competência empreendedora, porque nós queremos que os nossos jovens eles sejam líderes nas organizações onde vão atuar, mas eles sejam também líderes íntegros, que é a questão da lealdade, da honestidade, da perspectiva do propósito, não é, do respeito ao outro. Essa perspectiva está muito presente nesse tipo de competência. Uma outra é a ética, não é? Então, essa questão também da justiça, da responsabilidade, de valores ético-morais, nós estamos trabalhando, desenvolvendo esse ponto. Uma outra questão tem a ver com reflexão crítica e comunicação, para melhorar a atuação do profissional com escuta ativa, com capacidade de mediação, de explicitação de objetivos, que tenha pensamento crítico. A gente também tem levado nossos alunos a ter um olhar sobre o mundo onde ele vive, de sustentabilidade, bem-estar coletivo. Então, ele precisa respeitar a dignidade humana, a questão da interação entre os seres vivos e o meio ambiente. E uma das questões fortes que nós temos trabalhado é tentado levar o estudante e o nosso egresso a ter projeto de vida e de carreira. E que esses projetos também sejam levados, orientados à questão da sustentabilidade. E, por fim, nós estamos trabalhando também para desenvolver competência no campo da cultura, não é? Da empatia, não é? Para que ele compreenda os sistemas sociais e globais onde ele está inserido, que ele tenha domínio de língua estrangeira, que ele tenha conhecimento interdisciplinar. Então, essas competências chaves, a universidade tem preparado seus professores em todos os cursos. Mas, claro que eu não posso deixar de ressaltar aqui 3 componentes universais que nós temos, que são geridos pelo nosso Centro de Educação, Filosofia e Teologia, que é a questão da disciplina de Ética e Cidadania, da introdução à cosmovisão reformada, e um outro componente curricular que é Ciência, Tecnologia e Sociedade. Todos os alunos da universidade eles são obrigados a passar por esses componentes, que muitos deles são dados por colegas nossos, pastores presbiterianos, que têm levado esses conteúdos, esses conceitos, para que os alunos possam tomar conhecimento com esses conceitos e possam internalizá-los, e num segundo momento de transformação, eles possam agir assim. A gente quer que essa consciência da pessoa de Deus, do Deus Criador, do Deus que tudo vê, que espera de nós uma vida digna diante do próprio Deus, diante dos homens, e de ver o indivíduo como mordomo da coisa criada pelo próprio Deus, a gente tenta passar isso para o nosso aluno. A nossa visão cristã reformada, ela é oferecida a todos os nossos alunos, sejam pelos os cursos presenciais ou à distância. E a gente tem monitorado isso para saber que tipo de impacto tem dado na vida do formando e também do egresso. É assim que a gente tem tentado trabalhar, reverendo. Às vezes, talvez não na perfeição, mas temos feito o esforço para impactar essas vidas. Muito bom, que bom saber de todas essas iniciativas, que às vezes, né, elas não são assim tão aparentes, né? Mas são tão fundamentais, tão necessárias. Uma das coisas que eu gosto das nossas lives aqui, toda segunda-feira, é que o pessoal vem, participa, conversa, né? E o pessoal também dá contribuições. O Henry Maeda está aqui lembrando, né, do Mackenzie voluntário, né? É uma atuação tremenda, né? Que nós temos aí, né, de ação na nossa sociedade, no Brasil inteiro. Então, é uma coisa bem
bem legal, né, que é feito. E eu gosto também que o pessoal deixa uns jabá para o pessoal. Por exemplo, parabéns pela netinha, reverendo Marco Túlio. Olha aí, a tia recebeu o Obrigado pelo upgrade de reverendo. reverendo e ainda recebe o parabéns A pela netinha foi netinha. bênção de Deus. Isso aí, muito bom. Ana Laura Ana Laura, botou. isso. Que delícia, né? Eu estou aqui no aguardo, viu? Os filhos casaram agora e eu estou pondo pressão, mas eu não posso falar isso publicamente, não, senão a coisa fica Reverendo chata. Mauro, eu Ah, sei que é difícil a gente falar tudo da universidade, né? Mas a universidade aham, tem uma tradição muito forte, inclusive no Amazonas, com os projetos de extensão, não é? Já no passado. Hoje nós estamos trabalhando com a população carcerária. O Mackenzie tem trabalhado para poder também dar oportunidade à população negra em escritórios de advocacia aqui, dos melhores escritórios de advocacia da cidade de São Paulo, até por iniciativa desses escritórios que desejam ter sócios negros, que hoje nós não temos nenhum escritório que tenha um sócio negro, e eles procuraram a nossa instituição, e nós estamos dando um conjunto de apoios, inclusive língua estrangeira com o nosso MLC, formando não somente alunos do próprio Mackenzie, mas também da Universidade de São Paulo. Então, no fundo, nós temos um conjunto de projetos interessantes, sociais, e a gente às vezes não consegue contar toda essa história para as pessoas perceberem, né? isso. Eu me lembro aqui, a gente conversava, né, sobre esse projeto da população carcerária, mas senão, se a gente entrar aqui, a gente vai ficar sem as outras perguntas. E É a verdade. próxima é para o doutor, para o presbítero doutor Buffon. Como é que as escolas, presbítero Buffon, contribuem com essa finalidade do Mackenzie? Bom, Mackenzie, né? Voltado às ciências divinas e humanas, né? A origem, né? Quando o Mackenzie começou em 1870 foi com um colégio para crianças, né? E o interessante é que quando o Mackenzie começou foi muito próximo, né, da lei do ventre livre, né? Que colocou milhares de filhos de escravos no, no mundo, né, sem ira nem beira, o que fazer, né? E interessante que foi um dos redutos de acolhimento, né, de educação dessas crianças, filhos de escravos, né, que uma lei colocou no mundo. Então, hoje nós não temos talvez esse cenário direto, né? Mas eu, como diretor de educação, quando eu visito os colégios e olho aqueles menininhos ali, no parte infantil, Fundo 1, 2, ensino médio, a gente preparando aquelas vidas, né, para tomarem seu papel no mundo. Quando a gente olha que a gente está buscando educar dentro de uma cosmovisão cristã reformada, onde a nossa educação, o nosso material didático, com todas as imperfeições existentes, mas ainda é o melhor que nós temos hoje no mercado para educar os nossos filhos dentro de uma tradição cristã, né? E é o que nós buscamos para trazer essa finalidade. Então, num colégio, quem frequenta o dia a dia do colégio, você vê o cuidado não só com a educação, mas com a saúde das crianças, né? Quantos pequenos acidentes, quantas questões de nutrição que a gente tem que detectar, quantos problemas de saúde que às vezes o professor tem que ser médico ao mesmo tempo, né? Então é um local que muitas vezes as crianças passam mais tempo do que com suas próprias famílias. Então percebam, o valor da nossa educação cristã, né, com a raiz reformada, ela pode contribuir para as famílias brasileiras. Que muitas vezes os pais, na vida frenética, que tipo de valores eles vão passar? Então, nossos colégios, desde a idade mais tenra até a hora que eles estão começando a entender seu papel no mundo, na sociedade, né? A nossa educação cristã, ela toca nesses pontos. Não só toca, mas ela permeia, né? A nossa confessionalidade não é algo basal, é algo que penetra por dentro de todas as nossas estruturas. Eu gosto muito do exemplo da bucha, né? Ela às vezes cabe mais volume de água do que o próprio volume da bucha, né? Então, essa é a nossa confessionalidade dentro do nosso arcabouço educacional. Ela penetra, perpassa todos os poros e faz parte do nosso existir, né? Como uma instituição confessional. Então, quando a gente ensina física, ensina matemática, não só ciências humanas, né? A gente ensina dentro de uma cosmovisão cristã reformada, onde nós sabemos que existe um modelo perfeito. A gente sabe que a gente tem que resolver problemas, sabe que existem formas de resolver, mas o pano de fundo
né? A forma é a forma que Deus nos deu, né? A orientação que Deus nos dá. Nós não esquecemos dentro da educação cristã reformada que nós temos um manual principal, que é a palavra de Deus, né? Ela perpassa a nossa fala, ela está presente naquilo que a gente ensina de forma escrita. Então, é algo que a gente defende, trabalha, foca, treina os nossos professores nessa direção. E dentro da área de pesquisa, talvez seja um dos maiores desafios, né? Qual que é a impressão digital da minha confessionalidade enquanto cientista, enquanto pesquisador, né? Então, isso converge muito daquilo que o Marco falou, né? Qual que é a ética? Vocês lembram tantos escândalos a ciência teve, a própria ideia de que a nossa sociedade é uma sociedade que não dá valor à ciência. Ela não dá valor à ciência ou ela não dá valor a uma ciência caída, né? Temos que lembrar que a ciência ela é caída também, e cabe a nós cristãos buscar na presença de Deus a remissão da ciência, a remissão da metodologia científica, né? Então nós temos um papel muito grande como cientistas cristãos, não defender teoria A ou teoria B, mas viver, né? Viver como cristãos, né? Viver como reformados e buscar essa presença, essa identidade no meio do nosso trabalho de pesquisa e de inovação. Então, eu trabalho com as duas pontas, né? Pula o curso superior em algumas áreas, mas a gente retoma lá na frente na pesquisa. Então, quando a gente pega, só concluindo, a gente pega a nova Base Nacional Comum Curricular, muito criticada, né? De certa forma, o Mackenzie está passando com maestria a trabalhar com esses conceitos e trazer para dentro do nosso projeto de vida, né, dos nossos alunos do ensino médio, a nossa cosmovisão cristã. Então, talvez a gente nunca teve num momento tão favorável para trazer a cosmovisão cristã reformada para dentro da sala de aula, sem pudor e sem medo de sermos criticados por trazer valores cristãos, né? Então, é algo extremamente profundo, né? Nós temos o AEJA, né? Que é forma mais clara de redimir aqueles que não tiveram a oportunidade. O Mackenzie trabalha de forma ativa nessa área. Aí agora, não só local, mas já propondo cursos em company, né? Empresas que nos procuram, porque eles querem que o AEJA Mackenzie esteja dentro da empresa deles. Eles não querem um AEJA qualquer, eles querem o AEJA do Mackenzie, eles querem seus jovens e adultos que não tiveram oportunidade de estudo na idade correta, naquela fase, que tenham essa formação. Então, gente, é fonte de bênção em todo lado, né? E finalmente, o Milton falou, né? É uma bênção para as nossas vidas, mas acima de tudo, é para a honra e glória do Senhor, né? Tudo isso que a gente faz é levar os nossos funcionários, os nossos alunos a perceber o Deus Criador maravilhoso, que tem dado a oportunidade deles de estudar numa instituição que o próprio Deus mantém há 151 anos, né? E tantos colégios que já quebraram, tantas empresas que já faliram, e o Mackenzie continua aí para a honra e glória do Senhor, né? Amém. Reverendo Mauro, deixa eu só colocar uma informação para todo mundo aí. O Mackenzie hoje, ele tem diretamente em alunos, e eu posso dizer, sem considerar os pacientes, né? Alunos diretos, nós encostamos aí próximo de 130 mil alunos em todas as nossas frentes, né? Uau! Da universidade, que é a nossa maior mantida, aí pelos colégios, aquele que abarca o maior número de alunos, é o nosso sistema Mackenzie de ensino, que eu vi um comentário aqui do Fernando Carvalho, que é o nosso gestor por lá, e ele está comentando que, inclusive, os nossos colégios, né, do Dr. Buffon, eles são referência para a rede de escolas do sistema Mackenzie de ensino. Então, é um número muito expressivo, e eu costumo dizer, né, o pessoal que está conosco, trabalhando conosco, às vezes a gente encontra algumas empresas que querem trabalhar conosco, eles falam, nossa, nós precisamos de clientes, nós falamos, nós também precisamos. E, na verdade, nós traduzimos clientes, né, que é o que o mercado fala, como almas, né? Eles também precisam do Senhor Jesus. Então, Milton, oi, Milton, fala. eu acho que esse trabalho é tão extraordinário, porque eu olho a Universidade Mackenzie e eu sei que o Instituto todo é assim, como um campo missionário, não é? Nós vivemos numa sociedade secularizada, nós temos aí desses alunos, 35 mil que eu tenho na universidade, quantos de fato vêm de famílias
que têm a mente de Cristo como nós temos. São muito poucos, né? Então, de fato, é um desafio. E eu também quero aqui parabenizar a Buffon, a você, as diretoras de colégios, porque trabalhar com criança também é algo extraordinário, não é? Você cuidar de crianças, como a gente cuida de jovem. Eu digo assim, a gente só está nessa posição da gente porque a gente gosta do outro. Se a gente não gostar de aluno, não tem sentido a gente estar fazendo o que está fazendo, não é? A gente precisa acreditar que a gente vai abençoar essa vida por muitos anos, não é? Então eu digo assim, isso traz uma motivação, traz uma responsabilidade também, porque não é fácil, você não pode claudicar, você não pode abrir mão dos valores cristãos, não é? São inegociáveis. Então você tem que conseguir dar o melhor ensino, a melhor formação, a melhor experiência e também a semente da palavra de Deus, o aconselhamento correto, o bom exemplo, não é? Para que essas pessoas saibam, pelo nosso proceder, o que é um cristão correto, apesar dos pecados que a gente tem, das nossas falhas, né? Desculpa eu ter interrompido você, mas eu me lembrei das crianças, e as crianças são fantásticas. Como minha esposa fez lá na igreja, me fez dar aula para as crianças, acho que eu vou falar para você, mandar teu currículo lá para o Buffon, para você dar aula para as crianças também. É uma experiência fantástica, né? Desculpa. Se você está deprimido, né, naquele dia assim, poxa vida, hoje vai passear no colégio, né? Não tem uma coisa que mais revigorante do que estar com as crianças. Não é à toa que Jesus falou, né? Deixa os pequenininhos vir aqui, porque ali está uma base sustentável, né? De estilo de vida, né? Então vai ali que você vai ver. É uma coisa muito gostosa. Muito bom, gente. A experiência diz o seguinte: quando a gente está atingindo picos na audiência que a gente costumeiramente tem, é hora de fazer a sua propaganda. E eu não posso deixar de fazer a minha propaganda, porque eu tenho um chefe muito rígido. Ele falou que se eu não fizer boa propaganda, eu estou perdido. Então, deixa eu falar um pouquinho para vocês aqui dos cursos do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. O Andrew Jumper é uma escola que tem já várias décadas de existência. Ela começou com cursos de pós-graduação online na área teológica em 1999. E nós temos essa tradição alegremente servindo gente do Brasil inteiro e de outros lugares do mundo com os nossos cursos de EAD. Vá lá no nosso site depois da live, conheça os cursos que a gente tem para oferecer para qualquer pessoa que tenha formação superior, né? Nós somos escola de pós-graduação, então a gente só oferece cursos dentro da área de pós, tá? Mas a gente tem teologia sistemática, teologia bíblica, teologia aplicada, missiologia e um novo curso agora de exposição bíblica. Temos uma especialização em revitalização e multiplicação de igreja. Acho que sua igreja está assim, se enfraquecendo, está perdendo a chama, está perdendo o vigor. Mande seu pastor, mande os obreiros para fazer o curso conosco. Temos uma especialização em educação cristã agora 100% online. Você faz de onde você estiver no mundo conosco esse curso. Temos alunos ilustres que estão aí também na nossa timeline. Gente que cursa com a gente, por favor, deixe aí o seu testemunho do que você recebe. Temos Magister Divinitatis, é o nosso mestrado de entrada, tá? Que está com processo seletivo aberto agora, 100% online também. Temos um curso, gente, muito especial também com processo seletivo aberto, que é o nosso EMEI em Liderança Educacional Cristã. Nós temos uma parceria com o Gordon College, em Boston, nos Estados Unidos, e esse curso é oferecido aqui em Boston. Entra lá no site, você tem que ler lá a descrição para entender direitinho como ele vai funcionar. A maioria dos cursos é online ou aqui no Brasil, e você finaliza o curso com 2 semanas de aula lá em Boston, no Gordon College. Conheça os nossos cursos, você vai ver que a gente tem muita coisa boa para oferecer.
cpaj.mackenzie.br, tá bom? E é isso aí. Nos vemos lá nas salas de aula do Underjumper. Muito bom, gente. Vamos caminhar aqui nas nossas perguntas. Já vamos em 44 minutos e chegamos na metade das perguntas. Não sei se são os senhores que falam demais ou eu que falo demais, porém, falamos demais. Deixa eu fazer aqui as perguntas focadas aqui um pouquinho no nosso tema de gestão. Presbítero Milton, hoje a gente tem instalado aqui, né, uma diretoria trabalhando com todas as áreas, né, do Mackenzie, com um negócio aí chamado CDR. O que significa CDR e o que isso significa para a gestão do Mackenzie? Muito bom, reverendo Mauro. Nesse final de semana, nós tivemos a oportunidade de ter um curso, né, com dois irmãos nossos americanos, que era ex-Gordon College, o Dr. Michael Lindsay, que agora ele é da Taylor University, lá, né, e também com mais um irmão nosso, ex-embaixador aqui no Brasil. E ele deu uma definição bastante interessante para isso que a gente faz com os nossos acrósticos, né? Ele disse que liderar é repetir a mesma coisa várias vezes. Essa é uma definição de liderança, né? E o que a gente fez com esse CDR foi trazer para a equipe, para todo o Mackenzie, uma orientação simples, né? E num modelo bem presbiteriano, né? De tópico de sermão de 3 pontos. Isso tem toda uma conexão com a nossa mantenedora e com a nossa filosofia eclesiástica. E a gente usa alguns termos antes de falar do CDR, né? A gente é missionário de conceito, a gente tem liturgia de reunião, a gente tem os nossos fóruns de celebração. São terminologias que fazem muito sentido para todos nós, né? E a gente tem procurado premiar a instituição com esses conceitos para facilitar aquela melhoria de ambiente e também, não só isso, como a busca melhor para os resultados de maneira integrada. O que a gente busca, na verdade, é a comunhão, né? Eu sempre sonhei em trabalhar numa instituição onde a gente pudesse viver, abrir a nossa caixinha de ferramenta daquilo que Deus deu para a gente colocar na prática e a gente usar todas as ferramentas sem restrição, né? E eu dou graças a Deus porque isso é que a gente melhor pode entregar para o nosso próximo, é aquilo que Jesus deixou com a gente. Então, o CDR procura trabalhar isso de uma maneira escalar, né, para a gente poder comunicar a organização de todas essas coisas. E o CDR é bem simples, é C de confessionalidade, a gente faz tudo pensando na confessionalidade. Eu costumo dizer também que esse C poderia ser C de Cristo, o Senhor Jesus à frente. O D é de desenvolvimento, a gente pensa no amanhã, na expansão, no próximo passo, no que nós temos que fazer, nos planejamentos necessários, nas previsões, e tudo aquilo que a gente pode entregar, sempre consignando isso à provisão de Deus, mas despertando a gente para essa necessidade da presença de Deus nas nossas ações quando a gente pensa no futuro. Mas, assim, estender a nossa tenda, né? Aumentar em qualquer frente. E é isso que a gente vem falando aí, inclusive junto ao reverendo Mauro, com relação ao Jumper. Ele tem sido, posso dizer, um aluno aplicado, né? Ele já desenvolveu vários desses tópicos e eu quero parabenizar aí pelo trabalho junto com toda a equipe do Jumper, que está deixando seus recados aqui também no nosso feed. Reverendo, depois cobre dele participação no resultado, já que ele está te elogiando, viu? Viu? Por sinal, o senhor e o Dr. Buffon também estão andando muito bem, viu? Eu vou participar do nosso primeiro fórum de celebração aí na UPM semana que vem. E eu estou numa expectativa danada, estou indo para Curitiba agora lá para fazer o fórum na sexta-feira. Vai ser uma bênção. E o R, né, do CDR, então, confessionalidade, desenvolvimento e resultado. Então, tudo que a gente faz buscando o zelo, né, de fazer o melhor, com um objetivo. O objetivo é de trazer isto para o Mackenzie, seja na qualidade do que a gente faz, seja no resultado econômico financeiro, seja em termos mais alunos,
como o mercado fala, né, mais clientes, a gente não tem problema nenhum de falar dessas coisas. Vindo almas para a gente aprecia, agradece a Deus, ora para que isso cresça ainda mais. Então, o acróstico aí, o CDR, é exatamente isso. É uma maneira da gente trabalhar esses tópicos e para a gente facilitar. Eu acho muito bonito, aí a professora Márcia Regis já colocou ali, fazendo um destaque. Eu acho isso muito bonito, que quando eu pergunto a respeito disso para o nosso pessoal, né, fiz isso agora no nosso culto junto ao Colégio São Paulo, que nós tivemos hoje de manhã, e muitos ali, né, já se posicionaram. Isso é interessante porque facilita a comunicação e deixa a gente, todos nós, na mesma página. Um ponto importante, Reverendo Mauro, que eu sempre vou buscar junto aos senhores e a toda a nossa equipe, nós estarmos na mesma página. Esse de uma outra forma, nós trabalharmos a unanimidade, né? Cristo está nesse alinhamento. Mas é difícil e tal. Pois é, nunca foi fácil mesmo, né? Desde do diagrama criação, queda, redenção e consumação, nós estamos aqui no período mais extenso da palavra de Deus, né? De queda e redenção. E a gente sabe que isso não é tão fácil, mas esse é o chamado. E a gente tem alegria em cumprir com esse chamado. Então, CDR é isso. Apenas um acróstico para a gente trabalhar junto com todo mundo aquilo que são os nossos objetivos junto ao Mackenzie. Muito bom. E, parabéns, presidente, pelo último tópico, que é o consumação, viu? A maioria das pessoas fala do tripé e esquece do quarto pezinho do banco, né? Que é onde nós estamos indo, que é a consumação, é onde nosso olho está lá na frente, é o nosso maior horizonte. Muito bom isso, muito bom. Muito bem. Irmãos, como eu disse logo no começo, todos presbíteros, né? E todos vieram aí do mercado de trabalho, né? Fora do Mackenzie. Presbítero Milton Flávio trabalhou muitos anos num dos maiores grupos do Brasil, na Votorantim. Presbítero Marco Túlio veio de uma universidade pública, trabalhou muito tempo lá. Presbítero Carlos Buffon, confesso, não conheço exatamente a sua história, mas sei que veio do campo da pesquisa onde? Só para eu lembrar e para dizer para todo mundo. No Brasil, eu servi quase 10 anos no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em Campinas. É um laboratório ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que frequentemente sai na mídia pelo seu acelerador de elétrons, né, o Sirius. Né? Então, eu fui físico, pesquisador, chefe de uma divisão de pesquisa da área de nanotecnologia daquele centro de pesquisa. Muito bom. Então, diante dessa verdade e realidade, como vocês veem a oportunidade de servir a Deus num ambiente de gestão de negócios? Vocês estavam lá naquele mercado, né? Mas vocês já eram presbíteros, vocês já eram cristãos, né? Como vocês traduzem essa ideia de servir a Deus naquele lugar? O presidente já falou um pouquinho, ele falou, olha, hoje eu tenho a oportunidade de usar toda a caixa de ferramenta, né, nessa instituição, essa é a diferença. Como a gente usa algumas ferramentas fora desse nosso ambiente? Doutor Marco, quer começar? Eu posso começar. Veja, é extremamente difícil administrar, não é fácil. Eu estava pensando no CDR, eu comecei a pensar em José como modelo de líder, não é? Daniel como modelo de líder, porque tiveram em terra estranha administrando, e eu venho em terra estranha. Não é? A gente vem de uma instituição não confessional e que talvez a expectativa, às vezes, sobre o nosso comportamento não é tão grande como dentro de uma instituição cristã reformada. Não é? Parece que a gente tem que estar mais atento dentro do Mackenzie do que fora. Embora fora também é campo missionário. Não é? Mas eu digo aqui, Mackenzie ele é muito importante porque eu tenho como missão assumida pelo Conselho de manter a sustentabilidade da instituição, então a gente tem que dar resultado e tem que gerir bem, tomar decisões corretas, não é? Mas precisam ser éticas. Você tem que agir com transparência, você tem que respeitar subordinado, você tem que saber ouvir, você tem que saber motivar, não é? Você tem que aceitar sugestão, você não pode ser alguém arrogante, pedante. Então, eu imagino que um cristão
que também não quer a glória só para si, não é? Ele tem que saber dividir os ganhos. Então, essa perspectiva ela é muito importante. Claro que no Mackenzie, quando a gente quer sair do resultado econômico-financeiro e a gente também quer garantir o resultado, digamos assim, da qualidade das grandes avaliações para manter forte nos rankings, você tem que escolher boas pessoas. Então, você tem que ser muito sábio na montagem da sua equipe e em processos de escolha de pessoas, de avaliação de pessoas. Claro, o pressuposto de você ter uma infraestrutura moderna, sistemas, equipamentos, materiais, uma biblioteca, isso tudo é muito importante dentro da universidade. Mas o componente recurso humano, pessoas, ele é super importante para aquilo que a gente quer fazer, não somente na perspectiva da qualidade e de uma instituição que quer avançar dentro dos rankings nacionais e internacionais, mas também dentro da perspectiva missional, não é? Sob o aspecto de você ter professores e funcionários que sejam crentes, e crentes de fato, não só de boca, mas de verdade, não é? E que ocupem muito bem o espaço dentro da liderança das nossas escolas. Mackenzie tem esse tipo de desafio. Então, a gente precisa saber escolher muito bem, saber avaliá-las, não é? Então, eu digo assim, eu como gestor, até para um processo de promoção de alguém, ou para exclusão do quadro da universidade, você precisa usar critérios adequados. Você não pode ser injusto na avaliação de alguém, você não pode perseguir, não é? Então, me olhando como cristão, eu sei que as pessoas, muitas vezes, podem questionar a decisão que a gente está tomando, né? Então, eu sempre estou diante de Deus perguntando, pedindo orientação, para que eu não venha a ser achado numa situação de crítica, de pecado, no sentido de agir não conforme a vontade de Deus. Claro que eu sou humano, posso cometer erros na minha gestão, mas eu acho que a verdade, nós temos que falar a verdade, não é? Inclusive para falar a verdade para alguém que você gosta, não é? Eu tenho dito às pessoas que trabalham comigo, por exemplo, que eu não gosto de bajulação. Longe de mim quem gosta de bajular. Eu prefiro ter pessoas que sejam bons companheiros, que até me avisem quando eu não estou fazendo uma coisa correta. Eu acho que é assim que a gente deve buscar irmãos valorosos que te aconselhem, né? Então, essa perspectiva de organização de equipe, de gestão de equipe, ela é fundamental para que você obtenha resultados econômico-financeiros, seja sustentável, você consiga garantir que a reputação da instituição perante a CAPES, perante as outras instituições, perante o MEC, perante as empresas, ela continue ou melhore, mas, ao mesmo tempo, você não pode considerar que ela é uma instituição comum. No Mackenzie a gente ora todo dia. No Mackenzie a gente tem devocionais. Na reitoria são 330 pessoas que participam de devocionais por semana, não é? E nem todas as pessoas que participam são cristãs reformadas ou cristãs evangélicas, né? E eu sei, eu coleto esse testemunho, então o fato de você trabalhar com capelães como nós temos, com o reverendo Robson, e de você propiciar o campus, né, o espaço para que a palavra de Deus seja colocada, a oração. Hoje mesmo eu estava com o presidente, com outra pessoa na reunião pela manhã, e apesar de crente, ele está novo com a gente, ele disse assim, olha, como tem sido importante as devocionais na minha vida, eu estou sendo abençoado, não é? Então é muito bom ouvir isso, porque Deus fala através da sua palavra, usa as pessoas, não é? Então eu digo assim, eu imagino que um gestor de uma instituição cristã reformada tem que valorizar o aspecto da missão, não é? De passar os valores e também de abrir o espaço para que o evangelho seja pregado. Muito bom. Doutor Buffon veio do mundo mais acadêmico, né, da pesquisa. Que tipo de contribuição a fé cristã e o conhecimento teológico podem dar a um cristão na academia? Que diferença isso faz? Bom, ela é fundamental. Primeiro, ele é alicerce, né? Conhecimento teológico, né? Ele traz, e a comunhão com Deus, ele te dá a sua identidade, quem você é. Né? Então, você não transforma a ciência em estilo de vida, você transforma ela em profissão, você transforma ela em carreira, você trabalha como qualquer outra pessoa, né?
É aquela palavra de Paulo, levar cativo, né? Todo pensamento, inclusive esse pensamento, o pensamento da ciência, né? Debaixo da palavra de Deus, né? Então, para mim, vir para o Mackenzie, depois de 25 anos de carreira na área de pesquisa tecnológica, né? Não é necessariamente uma universidade, são institutos de pesquisa que eu trabalhei a vida inteira. E poder vir servir no Mackenzie é a resposta de oração. Uma pergunta que eu fazia lá atrás, quando eu era graduando em física, e que eu fazia disciplinas no Centro Evangélico de Missões, né, em Teologia Bíblica de Missões, era aquela busca de conciliar as duas coisas, né, e sempre perguntar a Deus como eu posso te servir melhor. Né? Então a gente fala, eu testemunho, mas não, pode ser mais do que isso. E no Mackenzie, eu chamo da minha plenitude dos tempos. É onde a minha vida secular ela entra de forma efetiva a serviço do reino e vice-versa. Onde eu posso trabalhar, podendo dizer o seguinte, eu faço pesquisa para a glória do Senhor de forma oficial, né? De forma com a bandeira oficial. Eu não tenho que ficar assim entre os dentes ou não deixar de falar, mas cuidando das palavras. Ali não. A gente está no centro de pesquisa com o McGrath, onde a gente ora. A gente está no colégio, o nosso sistema de ensino ele é confessional, né? Então, ali a nossa identidade ela pode ser mostrada sem pudor, né? Veja bem, não é aquela questão da covardia, do medo da represália, né? Mas é um privilégio que Deus nos dá nesse tempo da gente poder servir de forma transparente e deixar claro quem nós somos. Evidentemente que tudo isso tem um peso, né? Uma hora vem o que eu chamo de contraponto. Isso dentro do meu ambiente, muito gostoso, muito legal. E quando eu for para o mundo, quando, por exemplo, o nosso McGrath for para as conferências, for servir as empresas, né? Eu tive uma experiência muito interessante de visitar uma empresa recentemente, e na hora do almoço, eu, dentro da empresa, falei, nós temos o hábito de orar antes das nossas refeições, eu gostaria de orar com vocês aqui, né? Dentro da empresa, e eles, claro, né? Então, a oportunidade de orar durante um momento de refeição, dentro de uma empresa, né, grande do setor, né? Então, é algo que a gente se sente privilegiado, né? E o Marco Túlio falou bastante coisa interessante do ponto de vista de como a gente vive o dia a dia, né? Como a gente trabalha o dia a dia nas nossas relações teológico e de gestão. Né? A minha visão de gestão ela é uma visão que eu chamo de semi-cartesiana, porque nenhum físico pode dizer que ele é totalmente clássico, né? A gente tem que ser um pouquinho quântico também. Então ela é semi-cartesiana. Então, eu vejo o mundo cartesiano, mas também eu entendo alguns elementos bem subjetivos e que tem a sua incerteza, vamos colocar assim. Mas a gestão que eu trabalho hoje, que eu trago para os colégios, ela é uma gestão, a gente discutiu até isso um pouco antes, a pandemia forçou a gente a tomar atitudes muito mais drásticas do que a gente esperava, e algumas que a gente achava que eram optativas e hoje elas são botes salva-vidas. Eu vejo como Deus me construiu a minha carreira e me colocou pessoas à minha volta, né, que hoje me ajuda a formar a equipe que trabalha comigo, que tem o objetivo claro de preparar várias das nossas instituições, as nossas mantidas, para os próximos 150 anos. Né? Certamente, várias das ações que eu estou falando, que a gente está implantando agora, eu possivelmente não vou ver dar aqueles frutos que eu gostaria, mas são a semente fundamental, né, que lá atrás várias pessoas fizeram e nós colhemos esses frutos hoje. Né? Quem diria que é uma compra de um terreno maluco lá em Barueri, né, hoje seria um dos campos mais perfeitos para a nossa expansão de negócios. São coisas que Deus faz na nossa vida, né, são feitas por pessoas. Então, hoje, novamente, nós estamos plantando as bases, preparando a estrutura para crescer, para levar o que a gente chama de educação 5.0, transformação digital, tecnologias exponenciais, trazer isso como uma realidade, não dentro do ambiente, somente do ambiente acadêmico da universidade, onde isso aflora dia e noite, faz parte da vida da universidade, mas dentro das mantidas, né, que às vezes elas estão muito mais ligadas a uma atividade fim específica, mas como trazer essa transformação. Então, é um pouco isso, né? Claro, a gente pode ficar mais umas 3 horas aqui falando de projetos, né? Mas eu vou me calar no momento. Esse é o problema da empolgação, né? A gente vai se empolgando e uma das coisas que a gente acaba fazendo, né, que a gente acaba vivendo essas coisas, né?
e aí elas passam a ser parte da nossa vida, do nosso DNA, daquilo que a gente desenvolve no dia a dia. Nós já atingimos nossa primeira hora, nós vamos ter uma live de apenas 4 horas hoje, e brincadeira, gente, brincadeira. Nós estamos caminhando para o final, tá bom? Mas algumas perguntas ainda estão aí no nosso horizonte. Vou direcionar isso aqui para o presidente. Presidente, não pode fazer rebate, não pode rebater. Como o CPAJ e os alunos do CPAJ podem contribuir para o cumprimento da missão e visão do Mackenzie? E eu pergunto isso por uma razão. O senhor me desafiou em várias coisas, não é? Eu posso até dizer, não tenho vergonha de falar publicamente, não. Até me repreendeu, falou assim, reverendo, dá para fazer mais. Então, diga para nós. Bom, primeiro eu quero dizer que nós temos que ter uma consciência do que o CPAJ fez em todos esses anos, né? Ele criou não só um nome por criar um nome, né? Ele criou uma referência de qualidade para o meio evangélico. Então, aquilo que são os egressos do nosso CPAJ, eles saem com capacidade para influenciar, né? Isso eu seguramente vejo que os nossos pastores, os pastores presbiterianos em especial, e também a liderança presbiteriana, ou aquele que quer se desenvolver, ele tem um dos melhores ambientes para desenvolvimento do seu conhecimento bíblico, né? Até para aperfeiçoamento mais acadêmico dentro do ambiente eclesiástico, e isso tudo dentro do CPAJ. Então, a contribuição com a visão e a missão do Mackenzie, ela é direta, ela é completamente direta. E quando eu falo que a gente pode fazer mais, é fazer mais mesmo, é trazer mais pessoas, é influenciar mais. Então, o que a gente tem trabalhado junto, o reverendo Mauro, e isso tem sido uma constante, e o próprio desenvolvimento, né, dentro do CDR que vem sendo feito, é no sentido da gente encontrar formas, formatos, instrumentos, modelos que nos levem a ser mais influentes, né? Influenciarmos mais dentro da sociedade evangélica e não só presbiteriana, né? Muito pelo contrário, a gente não se restringe, muito pelo contrário mesmo, nós temos que ir muito além. E nesse aspecto nós temos conseguido cumprir com isso. Então, quanto mais a gente conseguir fazer, mais a gente vai estar trabalhando o cerne da missão e da visão do Mackenzie. A contribuição maior, assim, pensando, Fernando Mauro, é com relação à visão, né, de nós sermos reconhecidos como uma instituição presbiteriana, né? Eu acho que o CPAJ tem esse papel ainda mais direto nesse sentido. Isso eu vejo na própria formação dos nossos capelães, né? O trabalho que é feito também pela nossa chancelaria. Eu acho que tudo isso soma para mostrar. E o Jumper, ele tem esse lastro muito importante. Eu vi alguns comentários aqui, inclusive um deles dizendo, eu quero estudar. Né? É isso que a gente desperta nas pessoas quando a gente fala do Jumper. O Jumper é um bom cartão de visita nosso no meio eclesiástico. Então, a contribuição é direta, e quero também parabenizar pelo trabalho. Nós vamos ter um ano de 22 aí que se aproxima. Nós já estamos trabalhando o orçamento e todas as metas, né? Estamos em oração também para que Deus nos abençoe, clarifique as nossas mentes e também nos dê a direção que vamos precisar para esse novo ano que está chegando. Então, é nesse sentido que eu entendo a contribuição do Jumper. Muito obrigado, presidente. Aproveitando a fala do presidente, gente, olha só a contribuição do nosso gestor aí acadêmico. Boa noite. Divulguem os cursos e programas do Andy Jumper nos grupos de WhatsApp, no seu presbitério, não é? Não deixem de fazer isso. Eu aqui, né, missionário do Facebook e do YouTube, né? O seu like
nessa live ou em outro conteúdo que seja bom e relevante, ele provoca coisas no famoso algoritmo e mais pessoas enxergam aquilo que está sendo transmitido, aquilo que está sendo passado. Muito importante, você que está nos ouvindo, você tem um papel nisso. E eu queria chamá-lo a nos ajudar no cumprimento desse papel. Temos mais Reverendo, duas. Diga, o doutor senhor está indo Marcelo. tão bem aqui no seu programa que eu Ah, estou com vontade de convidá-lo para o senhor ser garoto propaganda da universidade também, viu? Eu vai queria lá, que eu aproveitar entro esse lado. de. Isso é Passa o centro de custo para ele, viu, Mauro? Isso aqui é o seguinte. A gente, olha só, o doutor Buffon comentou, né, o que a pandemia fez conosco. A Sim, gente não tinha uma face pública muito clara antes da sim. pandemia. Quando chegou a pandemia, a gente perdeu contato com os nossos alunos, literalmente. Eles não vinham mais à escola. E nós paramos para pensar como nós vamos conversar com os nossos alunos a respeito do que está acontecendo. E as lives do Ano Jumper nasceram exatamente aí, não é? Parabéns. E elas vão caminhando, né? A gente vai aí, né, toda segunda-feira conversando com o público que é o nosso público. E é muito gostoso, viu? É trabalhoso. A minha esposa está aqui do meu lado. Toda segunda-feira ela tem que ouvir uma live. Foi a pessoa que mais ouviu lives até hoje. Ela merece um prêmio. Mas é muito bom fazê-lo, né? Quando eu acabo aqui, eu sempre comento com ela. Eu não sei se foi mais uma live ou menos uma live, né? Porque tem as duas perspectivas. Mas foi mais uma que aconteceu, mais uma oportunidade de contribuir. E eu aproveito para agradecer quem está conosco aqui na. eh, quem está conosco aqui acompanhando, gente. Você que está acompanhando, a live existe para que você aproveite. E a gente sempre ora, a gente não ora na live especificamente, mas antes da live nós sempre oramos. E nós pedimos que nossas palavras, de quem está participando, sejam temperadas com a graça de Cristo para abençoar pessoas. Essa é a nossa vontade, o nosso alvo. Muito bom, vamos lá para a penúltima pergunta. Nós sabemos que pesquisa é uma das áreas de ênfase da nossa nova gestão. Nós temos hoje uma diretoria de ensino, pesquisa e desenvolvimento. Nosso presidente, na sua posse, né, ele falou sobre a questão da pesquisa e inovação, não é? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa perspectiva aí, né? Como isso pode aumentar a visibilidade e o posicionamento do Mackenzie perante a sociedade. Doutor Buffon, Palavra. se o senhor pode dar uma palavra para a gente aí, essa é a sua responsabilidade. Com o E o maior, doutor Marcos também, se quiser dar uma embalada depois, Tá bem. fique à vontade também. com maior prazer, com maior alegria, né? Porque não só visibilidade, né? Ele promove mudanças, porque a inovação só pode ser chamada de inovação quando ela chega ao mercado e ela muda a vida de pessoas. Alguns gostam de falar que inovação é inovação só quando você tira a nota, né? Emite a nota e emite o boleto, né? Eu não vou ser tão mercantilista, mas eu vou falar que quando ela chega ao mercado, chegar à sociedade, provoca mudanças. Sem isso, ela foi uma boa ideia, ela foi um bom desenvolvimento, ela gerou conhecimento, tá? Que também tem seu valor per se, né? Mas o importante é quando o conhecimento ele promove de fato mudanças na sociedade. E o que a transição entre a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação faz, essa cadeia sequencial que às vezes tem ciclos distintos, né? Às vezes ela pula da pesquisa já para a inovação, ou às vezes a inovação sai do nada, né? De um conhecimento preliminar, mas o fato é que a gente tem que alcançar o mercado. Então, e aí a gente é amplo. Quando a gente associa a pesquisa, a primeira coisa que a gente pensa é um cientista com jaleco branco num laboratório. Mas não é necessariamente isso. Né? O que a gente, ou só limitado a isso. A gente chama de inovação tudo aquilo que traz uma ideia nova, de forma bem, talvez, básica de trabalhar. Você perguntou, o CPAJ, o que o CPAJ pode inovar? Bom, o CPAJ já inovou, essa live já é uma prova.
O senhor falou o nome, por exemplo, de 2 cursos, exposição bíblica. Né? Como está sendo dado esse curso? É online, mas o seu conteúdo tem preparado os pastores para uma realidade moderna das tecnologias exponenciais? E educação cristã? Como essa educação 5.0 tem a ver com a educação cristã? Hoje a gente fala de educação 5.0, a diferença da 4.0 para 5.0 é que a 4.0 usam a tecnologia, a informatização, e a 5.0 já são os soft skills, né? Essas habilidades que o reitor falou. A educação cristã hoje está levando em consideração isso? Então, quando a gente for trabalhar dessa forma, a gente vai estar inovando em novos processos pedagógicos. A gente tem trabalhado muito nisso. Dentro do ambiente escolar, por exemplo, eu tenho trabalhando muito na questão do método Mackenzie de gestão escolar. E ele tem uma raiz, não porque eu quero vender pacote de gestão. Hoje nós temos 7 colégios, né? Eu adoraria que daqui 10 anos o Mackenzie tivesse bem mais. Né? Que a gente tivesse uma rede de colégios, seja próprios ou de parceiros, ou tivesse uma capilaridade muito maior sob nossa gestão, né? A gente poder crescer. Agora, crescer sem uma metodologia de gestão que respeite as regionalidades, o expertise daquele capital humano da região, as potencialidades da região, sem perder essa questão da confessionalidade e a nossa forma de fazer gestão, somente dentro dessa premissa do CDR, né, é essencial. Né? Então, a inovação, ela não tem a ver apenas com essa questão de aumentar a visibilidade e posicionamento, ela tem a ver com sustentar a instituição para mais 150 anos. Então, a pesquisa, ela traz a gente, leva a gente a repensar os nossos conceitos, faz a gente não adotar modelos de forma cega. A gente vai ter que adaptar esses modelos à nossa realidade. O senhor sentou aí hoje, com a ajuda da sua esposa, adaptou o seu contexto para levar a mensagem do CPAJ para primeiro para os seus alunos, e agora para nós, para a comunidade mais ampla, né? E nisso que nasceu a profissão de youtuber, né? Quem já ia pensar, fala que o youtuber é a profissão, para você ver, né? Na época do meu avô, por exemplo, vai falar que youtuber era a profissão. Né? Então, para você ver como o mundo tá em mudança rápida. E não tem como a gente fazer a vontade de Deus nos próximos 150 anos sem estar conectado com essa realidade imediata nossa e trabalhar nessa base, nesses princípios. A UPM tem feito um trabalho maravilhoso em várias áreas, né? E a gente reconhece que isso tem que ser expandido também para outras unidades. Né? A UPM é uma das nossas mantidas, a maior dela. Né, a maior delas, mas nós temos Palmas no colégio, nós temos Castro, nós temos faculdade de medicina, nós temos hospitais, né, então a gente está levando a proposta realmente de trabalhar, a gente sempre associa a pesquisa na sequência. Primeiro a gente faz ensino, a gente tem professor, aí o professor tem aluno, aí tem pós-graduação, a pós-graduação vai gerar conhecimento, que vai gerar, e talvez um dia vire produto. A gente já faz o contrário, eu já parto da outra ponta, né? A gente monta o centro de pesquisa, traz as competências, resolve um problema para a sociedade, gera um núcleo de conhecimento, e a partir dali você vem retornando para a busca do conhecimento. Né? Então você não importa, não tem lugar nenhum escrito que você tem que começar de baixo para cima ou de cima para baixo. O que tem escrito é que você tem que começar, né? Então é essa a nossa visão de pesquisa como negócio, né? De inovação como negócio para nós também. Hospital, né? E ele é um negócio transversal que perpassa saúde, educação, né? Qualquer negócio que a gente tiver, pesquisa, inovação, desenvolvimento, a gente consegue contribuir. Muito bom. Eu queria falar um pouquinho sobre a pesquisa na universidade, né? Hoje nós estamos começando o desenvolvimento da pesquisa desde jovens que são egressos até do ensino médio. Nós vamos começar projetos nessa área para já incentivar essa mentalidade investigativa. Nós fazemos esse projeto na universidade hoje com os programas PIBIC, não é? Com as ações de inovação dentro dos laboratórios, seja da área de saúde, de engenharia. No fundo, nós estamos treinando pessoas para que um dia elas ganhem uma certa autonomia e respeitando o método, elas cheguem em resultados consistentes. E simplesmente para que que o professor ele não seja um replicador de um conhecimento, de algo que ele aprendeu no passado, e como já disse o professor Buffon, sem a perspectiva crítica, ele consiga repetindo aquilo ali. O mundo está mudando. Então é necessário que haja essa mentalidade de pesquisa
nos nossos professores, e nós temos aí várias pós-graduações. Claro que a pesquisa na área de humanas ela é diferente da área da engenharia ou da área da saúde. Nós temos pesquisa na área da história, na teologia, na área da educação, e isso ajuda na formação de professores. Eu acho que isso é um dos grandes impactos que o Mackenzie tem tido através da sua história, com a formação de professores. Então, a gente precisa revisar métodos também. Agora, a gente está vivendo essa questão de aula invertida, o próprio uso das tecnologias, dos ambientes virtuais. Então, das questões de avaliação, de autoavaliação. Então, é necessário que haja investigação. No campo do direito, eu estive conversando hoje, nós temos assim impactos importantes do uso da inteligência artificial com relação à antecipação de decisões do judiciário em determinadas varas trabalhistas, tributárias. Já se sabe se a possibilidade da empresa ganhar aquela ação é maior ou menor, inclusive orientar os advogados se devem recorrer ou não. Isso já é possível de ser investigado. Então, um professor hoje de direito, ele precisa também se assenhorar das questões da tecnologia da informação. Isso acontece com blockchain em contabilidade. Então, a pesquisa ela retroalimenta e traz vida para a universidade, né? Mas eu diria também que ela habilita os nossos professores a estarem na fronteira e eles estarem ocupando postos-chaves. Hoje nós temos professores ocupando posições importantes na FAPESP, não é? Já temos gente participando na CAPES, CNPq, e nós precisamos estar presentes nesses órgãos que têm orientação de governo, seja estadual ou federal, para dar a boa direção. A gente quer também que o mackenzista ele contribua com o destino da nação nas áreas de fomento. E, por fim, nós precisamos ter o devido impacto nas questões de internacionalização e também na questão da pesquisa, para que a gente cresça nos rankings internacionais. Não é? Se eu for pegar o Latin America Ranking ou do The Ranking Global The Ranking, a gente precisa aumentar nossos impactos para que a universidade ocupe melhores posições. Então, é muito importante a gestão. A universidade destacou o ano 2021 como o ano da pesquisa. Não é que 2022 já não vai ser, mas o que nós quisemos dizer à sociedade mackenzista de pesquisa e aos que estão fora é que nós precisamos melhorar a qualidade da nossa pesquisa e ter impacto que altere a vida, processos, materiais, e que a gente possa também, se Deus assim permitir, com segredos industriais e com patentes, também oferir algum tipo de resultado, não é? Mas que a gente abençoe a sociedade ela viver melhor. A pesquisa precisa ter essa perspectiva. Muito bom. Pessoal, já falei para vocês, por acaso, dos cursos do ano Jumper? Será? Então, nós estamos chegando, falta uma pergunta, mas eu quero dizer para vocês, se reiterar o convite, acabando aqui a live, vai lá no nosso site, bem em cima, assim, ó, tem os banners, processo seletivo aberto e tal, dá uma olhadinha, quem sabe ano que vem você pode estar estudando, ou ainda até esse ano ainda tem uma chancezinha num EAD de você estar estudando conosco e a gente pode contribuir com vocês aí no seu crescimento. E veja só, grande parte do nosso público em alguns cursos são pastores, mas outros cursos eles foram desenhados para os cristãos em geral, em posições chaves, formar lideranças, né, crescer no conhecimento teológico, reforçar sua visão de mundo cristã. Fica o convite, tá? Para você ir no nosso site e conhecer os nossos cursos. Ultimíssima pergunta para os 3 presbíteros irmãos gestores. O que vocês, como gestores, sonham para o Mackenzie nas próximas décadas? O que tem lá na frente aí para a nossa instituição? Quem quer começar? Eu posso, eu estou muito falante, né? Não, professor é assim. Eu do fundo, eu gostaria muito que o Mackenzie ele mantivesse, até expandisse o carinho e o respeito que a sociedade paulistana, que os seus aluminais, que os seus egressos têm, não é?
porque o Mackenzie tem, de fato, abençoado as pessoas, e as pessoas são muito felizes. Eu tenho falado com avós, com netos, com pais, mães, e as pessoas falam muito bem. Então, eu espero que nas próximas décadas o Mackenzie continue assim tão bem na fita, mas eu quero mais também. Eu gostaria de crescer. Eu tenho acertado com o presidente que meu desejo é que a nossa atividade, nossos cursos presenciais, nós cresçamos pelo menos 20% nos próximos 3 anos, ou 4 anos. Não é fácil. E no campo do ensino à distância, nós queremos multiplicar o estoque de alunos que nós temos por 5. A gente tem 8 mil, eu quero chegar a 40 mil. Pode ser um sonho grande demais, mas eu quero fazer tudo isso sem perder qualidade. Quer dizer, a qualidade, que é o que traz referência da excelência do Mackenzie, ela não pode ser abandonada. Então, é crescer e poder abençoar muito mais pessoas. A nossa sociedade está mudando, então a gente tem que estar atualizado com a mudança de pensamento, de comportamento, mas, sobretudo, na faixa etária. As pessoas que hoje estão no 30 mais, 40 mais, 50 mais, 60 mais, elas ficarão cada vez mais presentes. E o Mackenzie ele tem que estar atento a oferecer cursos para esse público, especialmente quem tem entre 40 e 70 anos. Inclusive para que tenha saúde, né? A gente expanda a atuação da nossa Universidade Aberta do Tempo Útil. A gente quer fazer que o nosso M ele se expanda e seja mais impactante em Minas Gerais, em Goiás, em outros estados da nossa federação. Não sei se eu estou querendo demais, mas isso é o que eu estou querendo. Bom, acho que o presidente já, eu vi o olhar dele assim meio de lado, acho que era para mim, né? Então, eu vou na toada do Marcos, assim. Se a gente não sonha grande, Marcos, acho que não faz sentido, né? A gente tem aquele desejo que a instituição ela continue sendo fiel ao nosso Deus, né? Independente do crescimento, independente do onde a gente chega, mas que ela cresça fiel e fiel às bases, aos seus fundamentos, né? Por isso que a confessionalidade é tão importante. Como diretor de ensino, pesquisa e inovação, eu não posso querer outra coisa a não ser mais colégios, né? Eu enxergo um potencial muito grande, Brasil afora, de termos mais colégios, levando essa educação cristã, né, para vários ecossistemas do nosso país, várias regiões. Então, a gente quer crescer. Não quer crescer só em número de colégios, a gente quer crescer em número de serviços que a gente presta para os alunos, para os pais dos alunos, para que a escola seja um ambiente vivo. O pessoal fala, quanto que você gostaria que a escola tivesse aberta? Eu falei, olha, por mim, 24/7. Né? Se eu pudesse ter algo para oferecer para os pais, para as famílias, para os alunos, para a sociedade, qualquer hora da semana, né, em qualquer dia, eu gostaria de ter. Então, eu quero pessoas que venham contribuir com a gente, né, que tenham esse desejo de servir acima de ser servido, que tenham Jesus Cristo como mestre mesmo e queiram fazer do Mackenzie o local deles de servir a Deus. Que o Mackenzie seja visto, né, e desejado por muita gente como local ideal de trabalho, né? Esse é o meu sonho. Na área de pesquisa, eu quero que a gente tenha outros centros tecnológicos pelo país, né, onde não necessariamente tenha faculdade ou tenha colégio, mas que seja um ambiente catalisador de inovação, né? Eu penso isso 24/7, né? Eu penso aonde que eu posso colocar um centro de pesquisa onde possa ajudar o setor produtivo, ajudar a indústria, ajudar aquela região, né? Trazer ideias novas dentro dessa nossa forma de trabalho. Né? Então, eu sonho isso nas próximas décadas, né? Eu não sei se eu vou estar para assistir tudo isso, mas eu quero plantar essa semente, moldar, né, esse início de ecossistema para que ele possa crescer, né, para Deus continuar fazendo crescer. Muito bom. Presidente, olhe para frente. Olhar para frente, aqui nós estamos falando das próximas décadas. O legado que a gente tem nas mãos para deixar, né, é preparar o Mackenzie para esse futuro. E eu tenho uma visão muito clara, né, do modelo de gestão que Cristo deixou para a gente. Primeiro que a Bíblia vai ficar aberta, né?
ela vai permanecer aberta como desde o começo. A palavra de Deus vai ser proeminente para preparar o Mackenzie para essas próximas décadas. Outro ponto importante que eu acho é que a gente vai trabalhar muito. O trabalho é o que Jesus deixou para a gente fazer. Eu me refiro muito, quando eu falo disso, com relação ao maná. A única coisa que a pessoa tinha que fazer era levantar da cama e colher, porque o maná estava lá à disposição todo dia. Então, a gente vai trabalhar porque a provisão o Senhor Deus já nos deixou. E o ponto que eu considero também relevante é o propósito. A gente não vai fazer isto, crescer, aplicar o CDR, no que diz respeito ao desenvolvimento e ao resultado, apenas por crescer. A gente vai fazer isto porque a gente está cumprindo com a primeira missão. E a missão é de levar, sermos o bom perfume de Cristo, uma carta aberta para a nossa sociedade, trabalhando com muita eficiência, com muito zelo, buscando resultados excelentes. É que eu sempre falo para a turma, nós conseguimos ser crentes, fiéis e sermos bons no negócio. E a gente vai trabalhar isso, trabalhando com zelo, trabalhando para que este propósito de nós conquistarmos mais pessoas, chegarmos mais longe, quero adiantar para todo mundo aí, com o trabalho de toda a equipe, nós vamos estar fazendo uma TV 24/7. Nós vamos trabalhar muito a comunicação, E isso vai abrir portas para nós chegarmos mais longe, a mais pessoas, Estamos construindo relacionamentos comerciais que vão levar a gente para, talvez, alguns outros milhares de pessoas. Mas tudo isso neste propósito. Então, a expectativa que eu tenho é que o Mackenzie continue trabalhando na expectativa do que o Senhor Deus vai fazer por nós. Se nós trabalharmos, ele tem um futuro lindo para a gente. Pode somar o que os meus dois irmãos falaram aí, multiplicar por 2, elevar ao quadrado, multiplicar de novo, que eu acho que vai ser pouco ainda o que Deus tem preparado para nós aí para esse futuro. Muito bom, muito bom. Ouvindo tudo isso, irmãos, eu me lembro do apóstolo Paulo falando aos romanos, certamente mais focado até para a própria igreja, mas tranquilamente extrapolável para as nossas áreas, O apóstolo disse aos romanos, capítulo 12, versículo 6, temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E aí ele passa a desfilar uma pequena lista de dons, se é profecia, se é ministério, o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com generosidade. Ele diz assim, o que preside com zelo. E eu posso testemunhar que tenho visto nos irmãos esse zelo, esse trabalho. Espero também, como um gestor de unidade, trabalhar com zelo, porque são parte dos dons que Deus nos deu. E vocês que nos ouvem, lembrem-se disso, irmãos queridos, irmãs queridas, pastores, empresários que estão aí ouvindo, trabalhadores que nos diversos campos e setores, faça com zelo aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, porque é o que Ele espera de nós, sermos encontrados fiéis, fazendo, desenvolvendo a vocação que foi entregue em nossas mãos. Antes de sair, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixa o joinha, dá o like, faz o comentário, faz toda essa liturgia, porque ela é importante para o desenvolvimento desse trabalho. Boa noite, colegas, deem o seu boa noite, por favor, para encerrarmos então a nossa live. Boa noite, muito obrigado pela participação, viu, reverendo? Parabéns pela sua condução. Quero dizer que os nossos editais estão abertos, as nossas vagas aí, divulga, especialmente o edital de bolsa, que pode abençoar pessoas das igrejas que são egressos de escolas públicas e de ETECs. Então, se você tiver alguém que pode aproveitar, vai encontrar no Mackenzie uma condição mais favorável, Até o dia 23 de novembro. Então,
Olha Fique aí. atento, semana que vem nós vamos publicar os editais do EAD. Muito obrigado. Pronto, é isso aí. Entra aí, pessoal, espalha a notícia. Gente, boa noite, que Deus abençoe, nos dê graça para trabalhar essa semana toda com vigor, com alegria e com o coração na presença do Senhor. Um abraço.